Olá, a gente está de volta com o nosso curso, agora com um módulo novo, o módulo 4, em que a gente vai discutir os aspectos políticos da distribuição de renda. E hoje, na abertura desse módulo, em que a gente vai fazer uma panorama, assim, a gente vai falar sobre os elementos cruciais do módulo, eu estou acompanhado do Vinícius Peçanha. Obrigado, Vinícius, mais uma vez, pela sua presença aqui no nosso curso. E a gente, nessa introdução geral ao módulo, vai apresentar algumas coisas importantes, mas eu gostaria de começar com uma situação de um trabalho muito importante nessa discussão dos aspectos políticos da distribuição de renda, que é um texto muito interessante do Alesina com Roderick, de 1994, em que eles começam o texto fazendo uma situação que é muito importante para o objetivo do nosso módulo 4. E eles dizem o seguinte: nem os déspotas, os tiranos, podem ignorar a opinião das massas. Ou seja, basicamente está dizendo aqui que, efetivamente, numa sociedade, seja ela democrática ou seja ela uma ditadura, uma tirania, as massas têm um valor fundamental, o povo, a população. Então, o desenvolvimento desses modelos, a gente vai ver, vai levar em consideração a opinião das massas. É exatamente isso que o Alesina e o Roderick estão querendo fazer. Então, o que a gente quer com essa aula introdutória aqui? Primeiro, apresentar de maneira panorâmica essa questão que é central ao módulo 4, a questão dos aspectos políticos da distribuição de renda. A gente vai falar um pouquinho mais, e daqui a pouco o Vinícius vai me ajudar nesse sentido, falar um pouquinho mais sobre a ideia de conflito distributivo, que é altamente central nessa discussão. E, efetivamente, se há conflitos políticos ou conflitos distributivos, a gente tem efetivamente uma situação em que a sociedade vai se dividir, né? E o peso daqueles que ganharem vai efetivamente demonstrar uma situação de maior redistribuição ou menor redistribuição. A gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Uma coisa que é muito importante nessa literatura: a democracia é melhor, é pior? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre democracia e teorema do eleitor mediano. A gente vai falar genericamente, porque a gente vai ter uma aula específica sobre isso com o Vinícius. E melhor e pior aqui não é uma questão normativa, né? É exato, é assim, importante esse seu desenvolva, porque efetivamente eu não quis dar outra conotação. Lógico. Então desenvolva essa noção aí. A gente vai discutir um pouco sobre um teorema que é muito importante nas ciências sociais, o teorema de impossibilidade de Arrow, que vem antes até do teorema do eleitor mediano, que é um teorema onde a gente não consegue, sob algumas condições, agregar as preferências individuais de todos nós numa preferência coletiva sobre política, sobre algumas variáveis. E isso vale para qualquer sistema de arranjo de preferências, inclusive votação. Então, assim, não existe uma forma ótima. A democracia, nesse sentido muito específico, ela não seria, ou sistemas de votação, não seria a melhor forma de agregar, porque não existe uma melhor forma. Mas aí a gente vai discutir. Tem várias outras vantagens e várias outras questões, não só instrumentais, né, que transcendem isso, questões mesmo de organização social, de igualdade, pelo menos no sentido político, que são tão importantes quanto isso. Nesse critério específico a gente vai entender como alguns sistemas de votação geram resultados diferentes ou não, e aí algumas regras de organização da democracia, inclusive, é isso. E aí a gente vai desenvolver a noção de que, se a gente está num sistema democrático e o eleitor mediano vota em favor de redistribuição, isso vai ter algumas implicações do ponto de vista da economia, sobretudo no que tange a gastos públicos e a tributação. Então a gente vai falar bastante sobre isso e, ao longo das aulas, a gente vai chegar a um momento em que vai discutir um pouco da agenda do Brasil, como é que está essa situação, a questão até das reformas estruturais da economia, porque se você quer discutir efetivamente uma agenda política importante para o Brasil, a gente está em 2018, alguns meses de uma pactuação eleitoral. Se a gente fosse uma democracia mais amadurecida, certamente a questão da Previdência, da reforma da Previdência e da reforma tributária estariam
sendo debatidas de maneira mais efetiva, até porque o Brasil é um país ainda muito desigual e esses são dois tópicos importantes para a questão redistributiva no país. Então a gente vai desenvolver isso aqui nas aulas e, enfim, a gente tem muito que falar nesse módulo, né, Vinícius? Tem muita coisa que a gente vai discutir. A gente tem vários temas aqui, que de alguma maneira a gente já pensou aqui, não é, Vinícius? O conflito distributivo, o conflito político, quer dizer, basicamente, se eu tenho numa sociedade uma desigualdade muito evidente, e se o eleitor vota em favor de redistribuição, significa dizer que, uma vez eleito e uma vez pactuado esse voto e efetivado esse voto em favor da redistribuição, isso vai gerar vencedor e perdedor na história, não vai? Isso até a gente vai discutir quando a gente falar um modelo de introdução a um modelo de instituições, uma teoria das instituições, como que essas duas variáveis têm caráter-chave na perpetuação ou de sistemas de instituições políticas e na distribuição de recursos, porque as duas coisas vêm juntas, né? Nesse modelo específico, a distribuição ela gera tanto poder político quanto poder econômico. E a pactuação do voto, e quando a gente aumenta o número de pessoas votando, por exemplo, num modelo de democratização, por exemplo, você muda tanto a distribuição quanto o poder político de fato e o poder político de jure, que a gente vai especificar exatamente isso. Então isso tem uma relação muito próxima e muito importante do conflito distributivo para alterações tanto de instituições econômicas e instituições políticas. Isso é chave. Então, tem uma discussão assim, a discussão de desigualdade aqui é chave para a gente entender sob um viés institucional a evolução das instituições e do que a gente quer para a distribuição dos recursos no futuro também. Perfeito. No Porquê as Nações Fracassam, que é um dos últimos livros do Acemoglu com Robinson, ele fala assim, quer dizer, que as instituições econômicas são virtuosas quando as instituições políticas são virtuosas. E aí ele vai descrever a centralidade do método democrático até e da participação das pessoas nesse sentido. Quer dizer, uma vez participando e gerando instituições políticas que protejam efetivamente aquela sociedade de oportunistas, de governantes de ocasião, isso fortalece e isso vai responder pela evolução histórica positiva e vai explicar por que algumas nações fracassam e outras prosperam. E ele faz até uma definição de instituições inclusivas e instituições extrativas. Exato. Os extrativistas. Isso, exatamente. Tem um problema de tradução aí. Mas, no fundo, é que as instituições inclusivas elas são horizontais, que é mais ou menos o princípio da democracia, onde elas valem para todo mundo. Então, por exemplo, se a gente tem um direito de propriedade garantido, você tem um incentivo a fazer um investimento porque você sabe que você não vai ser expropriado daquela sua propriedade. Isso é uma pequena abordagem, é uma abordagem que o Acemoglu e o Robinson batem muito, mas você pode generalizar isso para outras coisas. Você pode pensar, por exemplo, numa política pública que seja horizontal, que ela tenha as mesmas regras para todo mundo e essas regras sejam estáveis ao longo do tempo. E diferente de uma instituição que seja extrativa, onde você tem arbitrariedade, onde a pessoa que tem o poder político pode expropriar ou pode beneficiar a si próprio um pequeno grupo. Se a gente tem que defender alguma coisa, cada vez mais é uma instituição que seja inclusiva, que seja de fato uma democratização de todas as instituições e oportunidades que a gente tem. Muito bem. Então, efetivamente, a gente vai dar muito valor à questão da democracia aqui nos modelos que a gente vai discutir. Porque um dos livros do Acemoglu com Robinson, o de 2005, As Origens da Ditadura e da Democracia, esse é o livro-chave que eles discutem essa questão da redistribuição dos conflitos políticos. E é muito interessante também lá a centralidade. Eles vão optar pela via democrática sempre, mesmo reconhecendo que em ditaduras, efetivamente, você pode ter distribuição de renda, ou em regimes pouco democráticos. Existe e é uma discussão um pouco mais acadêmica, que eles tentam ver se democracia leva a crescimento econômico.
democracia causa crescimento econômico. Aí o Acemoglu tem alguns artigos com coautores que eles falam que sim, aí tem outros autores que dizem que não. Aí no final, hoje em dia, assim, o estado da arte nessa literatura tem uma tréplica aí do Acemoglu, que ele fala que sim, de fato, democracia causa crescimento econômico. Mas isso até é uma questão menor, eu acho, né? Eu acho que a democracia, se a gente entende como a horizontalização das instituições, seja no acesso a elas, seja em mecanismos de reparação, dependendo do contexto, transcende a só a questão de crescimento econômico ou não. Ele usou uma palavra importante, uma expressão importante, mecanismo de reparação. Isso entra na conta da provisão de bens públicos para determinada parcela da população menos favorecida e que em algum momento lá atrás foi prejudicada por uma série de razões. Aí a gente entra na discussão de escravidão, né? A questão da segmentação do mercado de trabalho. Os negros, as mulheres, né? As minorias sempre tiveram alguns problemas e trazem consigo necessidades de reparação e tudo mais. Eu acho que isso faz parte do que você comentou. Não, sem dúvida. E tem evidências empíricas específicas para esses casos, onde quando você aumenta, você dá a possibilidade de voto, no caso americano, que a gente está, desse artigo que analisa, quando você dá a possibilidade de voto para o negro, como é que isso altera a política e altera os resultados de investimento tanto em capital humano quanto capital físico dessa parcela. E vale o mesmo também quando você libera e você dá direito ao voto para as mulheres. Você aumenta não só os resultados econômicos delas, quanto você melhora a longo prazo a formação de capital humano das crianças. Então isso vai um pouco no livro, que ele fala muito do Samuel Robinson, quando você democratiza, você aumenta o número de pessoas votantes na sociedade, e a gente vê. E aí não é tanto o mecanismo de reparação, que isso é uma outra parte totalmente importante também, mas entra um pouco como você vê como isso importa na prática. Exato. Existe um grupo de modelos que complementa essa visão, que discute muito a tributação, os efeitos da tributação sobre a distribuição de renda, que são os modelos de escolha pública, os Public Choice Models. Eles vão complementar um pouco essa análise. A gente vai ver que alguns modelos, sobretudo do Meltzer, aquele de 81, ele começa uma agenda ali de desenvolvimento de modelos sobre esse assunto. Isso vai abrir todo um debate, inclusive para autores alternativos, como o Piketty e outros autores, o Atkinson, que vão desenvolver sempre essa discussão de, vem cá, como eu posso criar um sistema econômico mais justo e que leve em consideração a progressividade tributária, fiscal e todos os elementos da provisão de bens públicos. Então, tem toda uma tradição aí que segue desses modelos e que é desenvolvida a partir até de contrapontos a esses modelos. A gente vai falar também da atualidade do debate no Brasil, vamos ter uma aula específica em que vamos apresentar. Claro que pensando aqui, a gente faz esse é um tema tão complexo e tão amplo, né, Vinícius, que a gente tem que pensar algumas visões, senão não tem condição de trabalhar num curso tão introdutório como o nosso. A gente tem que ser discricionário de alguma maneira. Então eu vou escolher duas autoras que discutem políticas sociais e vou pegar o relatório da desigualdade, né, o World Inequality Report, o relatório da desigualdade mundial, em que inclusive a equipe do Piketty é uma das desenvolvedoras, né, eles têm uma base de dados muito interessante sobre isso, que vai mostrar de maneira até como contraponto à visão dominante dos autores brasileiros, que a desigualdade no Brasil ela se mantém bastante estagnada. Em alguns segmentos ela até piora, no caso dos estratos mais ricos. Né? Não, isso assim, tem dois autores. Tem o Marcelo Medeiros, que é professor da UNB, que tem esse trabalho usando dados de receita, da Receita Federal, que você tem muito mais próximo da desigualdade de riqueza e renda. Isso, você tem um dado muito melhor do que, nesse caso específico, do que as PNADs e as amostras de domicílio. E tem o Mark Morgan, que é do grupo do Piketty. Nessas duas análises a gente tem que a desigualdade de riqueza ela pouco se alterou da década de 2000 até um pouco antes para cá. Então teve uma mudança da desigualdade de renda, principalmente focada no mercado de trabalho,
mas a desigualdade de riqueza ela continua mais ou menos inalterada e a distribuição, como a gente falou um pouco acima, desses modelos, né, do papel, como a distribuição de renda afeta instituições econômicas e políticas, é a desigualdade de renda e riqueza. A riqueza também é fundamental aqui. Então, se não está alterando isso, talvez a gente não tenha mudado tanto quanto a gente poderia. Porque aí tem que incidir sobre patrimônio, o patrimônio incide sobre riqueza, enfim, a gente tem... inclusive, todos esses autores da tradição do Piketty, do Atkinson, eles vão sugerir o que deve ser feito, né? What can be done, segundo o Atkinson. O que pode ser feito com a desigualdade? Eles vão sempre sugerir medidas de tributação progressiva, né? Que vão afetar justamente essa questão do patrimônio, dos motivos. E isso redundar em provisão de bens públicos ou transferências monetárias para os mais pobres, né? Mas tem coisas que a gente pode fazer, né? Tem coisas, enquanto a gente não consegue isso, até porque depende de um pacto político complicado, tem coisas menores, não no sentido, talvez mais factíveis politicamente, como as medidas de ações afirmativas. Exato. Que a gente vai discutir também. A gente vai discutir, vamos ter, na verdade, a gente ainda vai ter um módulo para discutir, por exemplo, o Bolsa Família, que tem um impacto muito grande para o Brasil. E nesse sentido até é interessante a gente trazer um pouco, antecipando essa questão, que assim, o Brasil ele teve, esses últimos anos, do ponto de vista domiciliar, uma melhora muito grande na questão, a redução da desigualdade via Gini. Na verdade, o grande ganho social do Brasil nos últimos anos foi a redução da extrema pobreza, que é um subcampo aqui do nosso curso. A gente vai discutir só a pobreza em algum momento do curso. Então, isso é um elemento importante para a gente já trazer aqui. Inclusive, o combate à pobreza é uma coisa que faz parte aqui desse pacote aqui de redistribuição e de conflito político. Até como um compromisso ético, né? Exatamente. Que tem outras dimensões de discussão. Enfim, e está na agenda do Brasil a questão das reformas e da pactuação eleitoral de 18, que no caso vai significar um governo de 2019 até 2023. Então, essas questões precisam ficar assim abertas, porque fazem parte da questão da distribuição e da desigualdade de renda no Brasil. Passar por uma pactuação eleitoral significa você, de acordo com o que a gente vai discutir aqui nesse módulo 4, significa você dar o aval para um governo mais pró-redistribuição ou menos favorável à redistribuição. Tá? Então, a gente tem, eu queria só apontar isso aqui, Vinícius, e para os alunos do curso, que existem visões extremas sobre esse assunto. Eu escolhi duas visões dicotômicas, contraditórias. Uma eu peguei bem a radical, que é um subgrupo, nem todo liberal pensa assim, não. Existe um subgrupo dos liberais, e essa é uma passagem, isso que está no slide 5, do Instituto Liberal, o pessoal muito ligado à escola austríaca, eles são um pouquinho mais radicais, o pessoal muito mais ligado à filosofia liberal propriamente dita, e aí eles vão fazer uma sugestão, uma crítica velada à questão da tributação progressiva, e eu vou ler aqui essa passagem para a gente pensar em como a gente pode lidar com olhares diferentes sobre o mesmo tema. Esse aqui é um olhar mais radical. Diz o seguinte, olha, quando a distribuição de renda é feita através de coerção, já começa com uma palavra pesada, né? Coerção. Que tipo de coerção? A ideia aqui é a questão tributária, que é uma forma que o governo tem de intervir na economia de maneira coercitiva. Quando a distribuição de renda é feita através da coerção, não há estímulo para a necessária criação de valor para uma troca voluntária. Basta que o beneficiário passivo de qualquer distribuição aguarde que um poder determinado use-a de violência, expropriando o proprietário de um determinado bem e, obviamente, de seu valor, para entregá-lo injustamente a quem nada fez para merecê-lo. Aqui, isso é amplo o suficiente para ir além da questão de fazer uma reforma agrária, por exemplo, que é o governo ir lá, até porque as reformas agrárias não são bem assim, né? O governo indeniza, no caso do Brasil, qualquer trabalho com INCRA, o governo vai lá, indeniza bem o valor da terra e repassa isso para o pequeno agricultor.
Só que o que ele está querendo dizer assim? Olha, ainda que não seja dessa maneira, de apenas expropriar o valor ali, tirar e dar para uma outra pessoa que não faria jus a isso, a gente pode pensar que o governo está gastando dinheiro, o dinheiro que é de todos, para beneficiar alguns poucos, ou algumas pessoas, que na verdade não são tão poucas aqui no Brasil. Mas o ponto aqui é o seguinte, é uma crítica muito radical, dizendo o seguinte, olha, esse caminho não é um caminho bom, é o pessoal que vai defender o Estado mínimo, uma carga tributária baixa e uma provisão de serviços públicos muito focalizada, né? Então é uma visão muito radical e inclusive muito contraposta a uma visão que acabou se tornando hegemônica no século XX, que tem a ver com o aparato social-democrata do estado de bem-estar social. Então esse pessoal aqui é extremamente crítico a essa visão de tributação progressiva para prover recursos públicos ou fazer políticas públicas reparatórias até. Então, apenas para dizer que existe esse tipo de visão radical. Eu acho que tem duas coisas aqui. Eu acho que eles usam a definição de Estado que é mais comumente aceita, a definição que vem desde o Weber, do Max Weber, onde o Estado tem o uso legítimo, ele tem o monopólio do uso legítimo da violência. Então tem duas coisas aqui, tem a parte do monopólio, e aí isso é um livro ótimo, que a gente pode até colocar depois como link ou para as pessoas pesquisarem, é um livro do Douglas North, que é um dos pais, junto com ele no Institucional. Um dos não é fundador, mas é um dos que trouxe essa discussão de volta para o debate de conflito distributivo, etc., que ele fala o Estado tem vantagens do uso de escala da violência, do monopólio da violência. Se você tem um oligopólio ou várias facções, grupos ofertando os bens que o Estado oferece, nenhum tem incentivo a cooperar e a gerar cooperação dentro do grupo. Então, quando você tem um Estado, o Estado ele tem, nesse ganho de escala, de ofertar para todo mundo, ele tem uma vantagem nisso, que é a vantagem do uso do monopólio legítimo por ele. Legítimo aqui é pactuado por todo mundo. Uhum. E é, de certa forma, compulsório. Sim. A gente hoje, na nossa distribuição, no nosso momento econômico, histórico, social, nós não conseguimos viver fora do Estado, num estado da natureza, o que quer que seja. Então, eles usam essa definição para falar que taxação é coerção, como se isso fosse uma coisa ilegítima ou fora dessa definição, e usam junto disso uma visão que vem um pouco acho que o Robert Nozick tem essa noção a noção dele de justiça, e aqui no caso de injustiça, que as pessoas fazem, elas não merecem aquilo. Ou, por outro lado, as pessoas que têm hoje um resultado econômico desproporcionalmente bom, elas fizeram por merecer. Aí você junta uma discussão que tem uma teoria da justiça por trás, que é uma discussão meritocrática. Aqui ninguém é contra a meritocracia. A questão é uma meritocracia que seja de fato meritocrática. Exato. Que toda a discussão de desigualdade hoje é uma discussão para fortalecer a meritocracia, não só hoje, como a longo prazo. Exato. E você junta uma ideia de Estado, coerção, violência, que são palavras muito fortes, você coloca isso nesse contexto, e no caso brasileiro específico, onde você tem uma carga tributária que não é baixa, você junta, às vezes, uma parte da população que não tem acesso ao SUS, por exemplo, ou ao médico de família, algumas partes onde você não faz o uso do Estado, você junta essas três coisas e as pessoas acham isso uma forma, uma visão que engloba todo esse contexto que a gente vive, e a gente para de defender políticas que, na verdade, estão ajudando a gente a ter um país melhor, de fato, a longo prazo. Exato. Isso é uma questão que... eu convido a que todos vocês deem uma olhada no vídeo que a aluna Mirla compartilhou, eu compartilhei na página, em que ela dá o depoimento pessoal dela, da importância da universidade pública para ela e para os irmãos dela. Uma aluna, que foi aluna nossa aqui do Instituto de Economia, que é aluna do curso, gravou um vídeo de 6 minutos em que ela conta um pouco da história dela. Ela foi
criada na favela da Rocinha e ela desenvolve um pouco sobre as desigualdades dentro da favela da Rocinha. E ela fez uma monografia sobre isso, orientada pelo professor Marcelo Paixão. Ela descreve isso rapidamente, eu vou compartilhar também depois a monografia dela. Que é muito legal que também. É muito legal. E ela faz esse depoimento pessoal dela e dos irmãos. Os pais dela continuam morando, a mãe dela é costureira, o pai dela é barman, moram lá na favela da Rocinha. Só que ela e os irmãos gozaram da mobilidade social, graças à universidade pública, na verdade, graças a todo o aparato de provisão de bem público oferecido pelo Estado. Então, óbvio que ali tem um pacote incluído. Você tem um pacote do esforço, do mérito dos três, ou talvez da família, dos pais, mas também tem a contrapartida que a Mirla faz questão de dizer, olha, se não fosse isso, não teria condição de fazer. Então, essa é uma discussão que vai além de paixões pessoais. Então, essa é uma visão muito radical que a gente apresentou, muito pontual. Nem todos os liberais pensam assim, pelo contrário, a gente tem na tradição institucionalista muitos liberais, a maioria são liberais. Só que eles são liberais com outra visão, que levam em consideração reparação, né, combate à desigualdade, uma série de outras coisas. Então, essa não é uma questão pacificada. Por isso que eu fiz questão de mostrar que existem visões dicotômicas e até extremas, né? Agora, a visão, digamos assim, mais popular sobre o tema é aquela em que há um ceticismo em relação ao poder do mercado distribuir renda. De alguma maneira, nesse sentido, o aparato social-democrata, do bem-estar social, ela tenta, digamos assim, ocupar esse vácuo em que o mercado não consegue resolver os problemas de desigualdade. E nesse sentido, segundo essa visão, que de certa maneira tem um componente também radical por trás, o mecanismo de mercado vai concentrar renda, por causa da discussão da eficiência alocativa, no final das contas, aqueles que podem mais, aquela discussão que você acabou de travar, que tem a ver com a justiça meritocrática. Nessa questão da justiça meritocrática, quem efetivamente competir melhor, jogar melhor o jogo, vai fazer jus a ganhar a renda que ganha. Nem que o outro ganhe muito pouco ou não ganhe nada. Então, essa visão cética em relação ao mercado vai sugerir a presença do governo na intervenção da coisa pública. E aí, isso significa a questão de direito à propriedade, a reforma agrária, sendo assim uma visão mais evidente, né? Mas tem toda a questão da provisão de bens públicos, educação e saúde pública. É uma forma de redistribuir, a gente estudou isso no módulo 2, para gerar mobilidade intergeracional, a gente tem que ter a educação básica como um vetor fundamental. Se você não dá educação básica... Agora, o pobre, imagina o pobre, um quase miserável, ter que pagar alguma coisa para dar educação para o seu filho, educação básica. E eu acho que só ressaltar um ponto aqui que é fundamental. Acho que ninguém do curso ou ninguém que estuda esse tópico defende igualdade de renda. Exato, isso é um senso comum equivocadíssimo. A impressão que dá quando a gente vem discutir um curso como esse, que a gente, olha lá, eles são como se fossem os socialistas, né? Os comunistas, não tem nada a ver com isso. Toda a discussão de desigualdade de renda pós-Segunda Guerra Mundial, tradição do Atkinson, toda a tradição que veio pós-Segunda Guerra Mundial, é a redistribuição, mas não no termo de gerar igualdade de renda. É para efetivamente reduzir a desigualdade de renda, mas, sobretudo, ampliar a igualdade de oportunidades. A centralidade está na igualdade de oportunidades, correto, Vinícius? Sem dúvida. E aí a parte institucional tem uma questão interessante,
que o governo também, existem falhas de governo, elas são documentadas, Claro, existe muita teoria disso. Não é porque existe uma falha de mercado que o governo consegue resolver. Exato. Aí vem a questão das instituições. O foco, a centralidade das instituições aqui, nós tendo instituições horizontais, instituições onde existe um pacto, uma distribuição de poder político que ajude a ter mecanismos de reduzir essa desigualdade mesmo da concentração, esse impacto dinâmico, né? Você tem desigualdade de renda hoje, se traduz em desigualdade de poder político de fato, se traduz em desigualdade de poder político de jure, aí você tem instituições políticas desiguais, você tem mais desigualdade de renda. Então a questão aqui é ter uma instituição ou mecanismos institucionais, no caso, para evitar esse ciclo. Perfeitamente. E aí evitar vem desde de um governo transparente, de regras de alocação, evitar a discricionariedade. Isso tudo vem junto desse pacote todo, quando a gente fala que é intervenção do governo. Não é achar que a gente vai dar a mão para um governo benevolente que não tem interesse próprio. É defender a intervenção do governo, mas defender também toda a parte da atuação eficiente do governo. Exato, exato. Isso é muito importante, essa intervenção é muito importante aqui. E é claro que, efetivamente, tem um princípio por trás, que é a progressividade tributária também, para dar o lastro à questão da justiça social que a gente entende aqui como relevante. Quem pode mais é mais tributado, e a gente vai falar isso em alguma aula específica. O Brasil é extremamente regressivo em termos tributários, então a gente penaliza muito os mais pobres com essa incidência sobre impostos no consumo e serviços no Brasil. A gente vai falar muito no curso a questão do conflito nas escolhas políticas. A gente só está antecipando aqui, é um elemento importantíssimo que vai estar presente tanto nas aulas que o Vinícius vai ministrar como nas aulas que eu vou ministrar, questão do conflito distributivo. Então, uma vez pacificado numa votação e tudo mais, o eleitor mediano ele vai tomar o voto. Se ele votar em função de redistribuição, isso vai gerar um conflito. Se for implementado, e aí gera aquela questão de, olha, eu tenho um vencedor e um perdedor. E aí, no caso do Brasil, inclusive, tem um pouco desse debate acalorado político que é muito norteado pelo senso comum, né? Mas vem cá, será que essa classe média tem um ódio de classe aqui no Brasil, que nesses últimos anos a classe média passou a ter ódio do fato de que o pobre passou a ter acesso a isso, aquilo, andar de avião, entrar na universidade pública? Será que isso existe? Existem visões que são construídas, narrativas, sobretudo narrativas políticas, que são construídas para dar conta disso. Eu não vejo lá muita base empírica, mas tem narrativas construídas. Então, essa questão do conflito político, ela é muito presente. O conflito político e redistributivo é muito presente no debate brasileiro, né? Então, a gente vai ver que rico e pobre, nesse sentido, tem, na verdade, preferência conflituosa, né? São preferências diferentes e isso a gente vai discutir. A noção de que tem perdedor e vencedor nessa história. A base da política, da democracia, é a gente não transformar essas preferências conflituosas em uma guerra civil. Exatamente. Por isso que é uma pactuação social, né? Você tem que pactuar. E tem até umas teorias de democracia, isso aí é um parênteses, aqui um caso curioso, que eles tentam entender, ou vem a ideia de democracia, o voto, e contar a cada pessoa um voto, porque isso reflete o arranjo de poder político na sociedade. Então, uma facção, um grupo. Facção que eu uso aqui não é uma facção criminosa. Não, facção existem facções dentro de partidos políticos, no sentido de são um grupo específico, é como se o partido político fosse um guarda-chuva e você tem facções. A votação ela reflete a distribuição de poder. Se você tem uma guerra civil, teoricamente, num tempo atrás, e aí foi mais ou menos quando são teorias da ideia mais ou menos a ideia clássica de democracia, né? Clássica no sentido grego. Para você não ter um conflito civil, você usa o voto, e o voto reflete pouco isso. É exatamente isso. Os atributos da democracia, esses atributos vão apontar para a gente que, em tese, são decisões políticas que vão ter como objetivo a realização do bem comum, que pacifique aquela sociedade. E aí cabe ao povo decidir numa democracia, por meio da eleição, né,
aquele grupo de pessoas que vão efetivamente representar e, em tese, fazer cumprir a vontade do povo. No caso do Brasil, infelizmente, a gente vive há muitos anos numa democracia de baixíssima intensidade. O nosso Congresso, eu acho que é um belo laboratório de mostrar como é que essa questão é evidenciada e materializada. Enfim, a gente ainda tem muito que aprender aqui e amadurecer como democracia no Brasil. E aí, basicamente, a gente vai falar aqui ao longo das aulas do papel do governo na redistribuição da renda, efetivamente como aquele que tributa, taxa a renda e redireciona isso em gastos públicos. A gente vai chamar atenção na aula específica do Vinícius sobre a teoria do eleitor mediano, que é basicamente isso que está sendo dito pela expressão. O eleitor médio, mediano, é você. É a maioria do povo brasileiro que vai votar de acordo com as suas próprias preferências distributivas. Olha, eu vou votar em alguém que seja aderente com aquilo que eu penso um pouquinho mais e tudo mais. E você vai, então, delegar o seu voto àquele que sinaliza que vai gerar uma melhor utilidade para você. Isso vai ser bem desenvolvido pelo Vinícius na aula dele. Tá? E a gente vai chamar atenção para as reformas econômicas, mas sempre levando em consideração o seguinte: uma reforma da Previdência, uma reforma tributária, envolve redistribuição. Quer dizer, no caso da tributária é direto. Se você tira a regressividade e faz uma tributação progressiva, você tira o peso dos mais pobres e joga para os mais ricos a tributação. Isso, a gente vai falar sobre isso, inclusive vai fechar o curso mencionando esse tipo de coisa. E do ponto de vista previdenciário e pensando em seguridade social, aqui no Brasil a gente também é extremamente injusto, né? Geralmente aqui a questão da previdência é muito concentrada nos mais ricos e os mais pobres são penalizados. Assim, isso é uma coisa que está no debate aí hoje em dia, mas infelizmente aqui é a questão do poder dos grupos organizados de manter os seus privilégios. É um negócio muito difícil de desenvolver um debate honesto sobre a reforma da Previdência. Essa é uma reforma muito difícil, porque ela envolve um conflito intergeracional. Né? Enfim, e com isso a gente vai terminar esse nosso encontro aqui, que a gente está dando esse panorama do módulo 4. A gente vai ver muita coisa interessante, a gente vai ver os modelos em aulas específicas. Vamos centrar muito a nossa análise na nova economia institucional, porque dela a gente tira muita coisa interessante. Vamos falar um pouquinho dos modelos de taxação redistributiva e tudo mais, levando em consideração o teorema do eleitor mediano, o arranjo democrático, e vamos falar um pouquinho sobre os aspectos da distribuição de renda no Brasil. Obrigado, Vinícius. Começamos então o nosso módulo 4 e agora a gente vai se encontrar nas aulas específicas. Até a próxima aula. Um abraço.